Fernando Dias, me considero um índio urbano. O direito a um trabalho está ligado ao homem-mercadoria. Todo o Estado, o capitalismo forma uma ideia de que o Estado é dono de você. E isso tolhe qualquer liberdade, né? Acho que o homem só precisa de comida e música. O resto é supérfluo. Carlos. Oi. Me responde uma coisa. Respondo. Qual é a primeira propaganda que te vem à cabeça quando eu te pergunto isso? Aquela propaganda do Tang, da Cíntia Raquel, na década de 80. É a primeira propaganda que me vem à cabeça. A primeira referência de uma pessoa negra na publicidade que eu lembro é ela. Por que é que isso foi importante? Foi um espelho. Na infância foi um espelho. Né? Em meio a uma Xuxa loira, uma Angélica loira, a todas as apresentadoras infantis, ou loiras, ou raras exceções, mas ainda brancas, era o único referencial de uma pessoa negra na televisão que eu tinha de infância. Já que você falou em espelho, o espelho está no ar. E aí, prazer, tudo bom? Carlos, assim que você foi chegando, eu te perguntei quantos anos você tinha. Você me falou 31, né? 31. E eu acho que você representa uma outra geração, inclusive um outro pensamento. Eu acho muito curioso porque você foi estudar História e fez como tese um tema muito pessoal, inclusive, né? Porque vem de uma sensação, e eu acho que você representa essa geração que já se acha no direito de falar, inclusive, de um tema como esse. Tô enganado? Não, não tá. Na verdade, do ponto de vista acadêmico, as primeiras gerações de acadêmicos que se dedicaram à questão do negro são, em grande parte, brancos. Brancos que se sensibilizaram com a questão do negro e partiram para estudar isso. Então, eu acho que eu já faço parte dessa outra geração de negros que se dedicam a estudar a questão do negro. E como é o nome da sua tese mesmo? Racismo Anunciado, o Negro e a Publicidade no Brasil, 1985-2005. E tinha material para fazer essa pesquisa? Como é que foi para encontrar? Então, material tem. Sim. Só que aí a gente tem que ir recortando. Por exemplo, televisão é muito complicado de trabalhar, porque as emissoras não arquivam os comerciais. É muito difícil uma emissora que arquive, tem um arquivo de comerciais. E depois, para você ir buscar nas agências, é um trabalho que acaba muito disperso. Certo. Então, o que eu fiz? Eu fui para as revistas. Fui para a revista, que isso tem em arquivo, o acesso é mais fácil. Né? E tem algumas pesquisas que mostram que a publicidade em revista é uma das que o público consideram mais confiáveis. Certo. Tá? Então eu parti para as revistas. Dentro das revistas, eu fui na mais vendida. E aí sim, tem material farto, os arquivos estão cheios, e aí deu para trabalhar com calma, com tranquilidade. Então agora me fala o que é que você encontrou aí. Que história é essa que vem se desenhando? De qual é o período que você pega mesmo? De 85, de 85 a 2005. Sei que é uma resposta longa, mas fica à vontade. De 85 a 2005 por quê? 85 é o período de redemocratização. É um período em que os movimentos sociais, inclusive o movimento negro, passa a ter um pouco mais de liberdade para trabalhar. É na década de 80 também que começam os primeiros órgãos governamentais do movimento negro, né, de defesa do negro, principalmente São Paulo, Bahia, Minas, Rio, e vai até 2005 para contemplar o centenário da abolição, para contemplar 300 anos da morte de Zumbi e para contemplar a criação da CEPIR também. Então eu pego todo esse período, a ideia era pegar todo esse período.
vai encontrar na publicidade é muito próximo daquilo que a gente encontra nas outras mídias, né? Tanto na novela quanto na imprensa. São estereótipos clássicos, né? Basicamente 5 estereótipos clássicos. Dentro desses a gente pode fazer subdivisões, mas tem 5 estereótipos clássicos, que é o trabalhador braçal, o artista, certo, o atleta, o carente social, certo, e a mulata do carnaval. São 5 estereótipos clássicos. Sim. E aí dentro desses a gente pode fazer algumas outras divisões. Esses estereótipos, a gente vai perceber que eles nascem no século XIX, a partir de 1850. O que acontece? Antes disso, o negro ele não era nem tema no Brasil. Dificilmente você tinha algum... O negro não era uma preocupação, porque a escravidão ela mantinha clara qual era o papel de cada um na sociedade, né? O branco é o livre, o negro é o escravo. Mesmo se dizendo, olha, mas existia um número de alforriados, existia uma série de coisas, a cor da pele, aliás, a escravidão, sim, ela ainda tinha uma ligação com a cor da pele e fazia essa diferença. Se você não era escravo, você era ex-escravo, ou filho de escravo. Quer dizer, o escravo ainda estava muito presente. Quando a abolição começa a dar sinais de que ela vai terminar, né, quando ela está nos seus estertores, é que o negro passa a ser uma preocupação para o Brasil. Isso coincide com a independência, né, o século 1822, ali, começa a se preocupar o que vai ser o Brasil, né, que até então era ligado a Portugal. Quando se torna independente, o que vai ser o Brasil? O que a gente vai fazer com esse monte de negro? Isso não são coisas que eram discussões que aconteciam fora do governo, eram discussões de governo. A literatura, a bibliografia traz isso, né? Você vê nas assembleias legislativas, nos livros, né? O racismo científico era dessa época. Então era uma preocupação, inclusive científica, da época. O que fazer com esse monte de negro? O que Brasil vai se constituir? Né? O que nós vamos esperar de um país que é majoritariamente negro ou majoritariamente mestiço, que era pior? Sim. Então aí que começa o negro a ser tema e aí que a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, a literatura começa a trazer a mulata como um elemento precipitador da relação. Em geral, você tem um casal branco, estabilizado, e aparece uma negra para desestabilizar e para romper esse equilíbrio. Né? A literatura mostra sempre uma negra extremamente sexualizada. O negro também, sempre nesse elemento quase animalesco, ligado à questão sexual. O escravo também como escravo bárbaro, escravo bruto, ignorante, muito valorizado a sua força física, né? Tudo isso vai acabar dando origem a quê? Por exemplo, ao estereótipo do trabalhador braçal, né? Que é aquele que vive, que tira o seu sustento dos seus músculos, da sua força, né? Não tem uma valorização de um trabalho intelectual. Certo. O negro dependente, que é um estereótipo comum também na literatura, jornais do século XIX, é o negro que não consegue se adaptar à vida em sociedade, o negro não consegue se adaptar ao mundo do trabalho livre, né? Acaba se refletindo hoje no carente social, que é aquele negro que não consegue viver, não consegue se sustentar, acaba sendo dependente do branco. Inclusive, é muito comum nos comerciais ter assim realmente um branco sempre arrumado, de terno, e a criança negra, e ele dando a mão. Tem essa simbologia. O solidário e o carente. O solidário e o carente. Inclusive, é muito comum isso. Eu queria saber que tipo de reação você recebeu na academia. Na academia existem algumas... Depende de que tipo de academia. Certo. Vamos lá. Por exemplo, quando eu vou em congressos de pesquisadores negros, Sim. Né, ou apresentar isso em Semana de Consciência Negra, falar quando são acadêmicos negros,
não gera surpresa nenhuma. Certo. Né? É uma coisa, é um discurso, é uma coisa que o negro já está acostumado, ele já a pensar sobre isso, já está acostumado a ver, a refletir. Quando eu vou em congressos de comunicação, aí sim gera surpresa. Gera aquele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas existe ainda uma certa resistência, né? A achar que é racismo, ou ainda as pessoas não entendem isso como preconceito, muitas vezes entendem como um reflexo da sociedade. Pois é, isso fazendo o advogado diabo, isso não é reflexo da sociedade? Não é reflexo da sociedade, né? Primeiro que o índice de negros na publicidade é muito pequeno. Então, se nós fôssemos refletir a realidade, como a população negra é 50%, na publicidade deveria ter 50%. E não chega nem a 15%. Né? Chega, acho que no máximo a 13%. Em 2005, o ano que tem mais, dentro da minha pesquisa, chega a 13%. Certo. Segundo, que existem negros médicos, existem negros advogados, existem negros professores, que é o meu caso, existem negros em outras profissões. Existem que não só esses 5 estereótipos. Não só esses 5 estereótipos, né? Quer dizer, a gente sempre encontra o negro empregado doméstico, motorista, carregador, frentista, como esse comercial que eu te mostrei, né? E parece que o negro só serve para isso. Mas você acha que isso é intencional? Isso não é intencional, isso é cultural. Mas ele não é intencional, mas também não é inocente, né? Como não é inocente? Você vai num congresso de trabalhadores da comunicação e as pessoas se surpreendem. Ele não é inocente porque ele tem um sentido, ele tem uma razão de ser. É aquilo que o professor Muniz Sodré, que você já entrevistou, eu vi essa entrevista, ele fala que é a função política do racismo. Existe uma intenção nisso, ele não é intencional, mas existe uma razão dele existir. E é a manutenção do negro como componente subalterno da sociedade. Sim. O negro, ele passa a ser inserido na publicidade por uma questão de reconhecimento mercadológico, nunca de um reconhecimento de um estatuto de cidadania ou de um estatuto de igualdade. Então ele está lá baseado no politicamente correto. Vamos colocar um negro na publicidade, vamos compor um anúncio, vamos colocar um negro, para que o público negro acabe se identificando ou para que o público negro não nos critique. Só que ainda, hoje, ele está assim, você tem uma multidão de crianças, por exemplo, e aí você tem 1 ou 2 negros mais ao fundo. Por que é que isso permanece? Você tem faz ideia do porquê que a publicidade continua, apesar de ter avançado, permanece ainda obedecendo apenas ao politicamente correto e não buscando essa humanidade, essa cidadania que todos nós temos, independente de cor e classe social e credo? Então, em parte vem daquilo que você falou, da questão do consumo, ainda vê-se, a imagem do negro ainda está muito ligada à questão da pobreza. Né? No Brasil existe, né, diferente dos Estados Unidos, que existe uma elite branca, uma elite negra, uma pobreza branca, uma pobreza negra. No Brasil, ainda vê-se a imagem do negro associada à pobreza. Sim. Né? Então, em parte, tem ainda essa falta de um reconhecimento. Por mais que tenham pesquisas mostrando, ainda tem uma certa resistência do ponto de vista mercadológico. E outra coisa é que, assim, a publicidade, quanto produto cultural, ela vai refletir as relações hierárquicas que a gente tem presente na sociedade, né? Então, enquanto o negro for excluído, discriminado em todos os setores, a publicidade vai refletir. Né? Ela não vai, a publicidade não vai vir como um elemento de vanguarda para se colocar à frente e mudar a imagem do negro perante a mídia. Ela não vai fazer isso. Ela vai mudar à medida em que a sociedade for diminuindo a resistência ao negro. Né? Então, mercado de trabalho, universidades, escola básica, conforme isso for se tornando igual, né, aqui a publicidade vai refletir, mas ela nunca vai ser o elemento de vanguarda. Aí eu vou ter que me colocar na berlinda, né? Porque, afinal de contas, eu nunca faço isso aqui no programa, mas acho que o tema permite. Assim, eu sou uma pessoa que faz bastante publicidade. Sim.
Entendo que tem outros valores, credibilidade, a questão de lidar com humor, fazer televisão também, e também ser negro, são valores que talvez a minha imagem, que estejam associados à minha imagem. E aí eu te pergunto, por que é que eu faço tanta? Faz por todos esses motivos que você falou, né? Você faz, o Pelé faz, Thaís faz, Camila Pitanga. Existem alguns negros que fazem, mas ainda é em caráter de exceção. Sim. Se você for comparar, né, o número de atores negros que fazem comerciais, que fazem publicidade, e o número de atores brancos, você vai ver que eles têm mais campo que você para trabalhar. Inclusive o mesmo ator, se você pegar, a gente pode até depois fazer isso individualmente, pegar um ator branco e você pode ver que provavelmente chego a apostar com você que ele faz mais comercial que você. Agora, com a tão falada ascensão da classe C, você acha que esses conceitos estão sendo revisados? Não. Não? Não. A ascensão da classe C, obviamente você vai colocar também, né, existe a ascensão da classe C e existe a ascensão do negro. Certo. Ele vai ascender socialmente, né? Só que eu acho que essa questão, essa divisão, essa polarização branco e negro e essa diminuição, esse escondimento, né, essa escamoteação do negro vai continuar, até como elemento de resistência da elite. É claro que vai ter uma certa modificação, mas eu ainda acho que vai ser muito pequena e ainda vai ter muita resistência a isso. Então, eu queria te pedir que você dissesse assim, qual é o papel das partes, né? Dos publicitários, da turma da comunicação, dos negros enquanto consumidores, dos artistas. Bom, o negro enquanto consumidor, cabe a ele reclamar, cabe a ele dar preferência aos produtos que valorizam o negro, né? Cabe a ele dar preferência aos produtos étnicos, entre aspas, né? Os cremes específicos para pele negra, os shampoos para cabelos negros, por aí vai. Não diria nem aos publicitários, mas diria às escolas de comunicação, caberia um papel maior de conscientização nesse sentido, de mostrar isso, né? De colocar isso no momento de formação desse futuro publicitário, né? E os publicitários cabe reconhecer que o Brasil não tem uma raça só, né? Que o Brasil não é uma filial da Suécia, né? E que aqui nós temos negros e que nós temos índios e que essas pessoas têm consciência, essas pessoas querem se ver refletidas na televisão, né? Querem ver-se refletidas na publicidade, e ao contrário do que se pensava na década de 80, quando um publicitário diz que o negro